Pessoal, fazendo mais um videozinho aqui para vocês, né? Espero que estejam todos bem aí. Lembrando, para você que não se inscreveu no canal, aí se inscreve aí, tá? Dá uma maratonada nos vídeos aí que eu faço, né? Tem vídeo de música, das minhas apresentações, tem vídeos bem antigos que na verdade tem algumas músicas de alguns cantores aí mais ou menos famosos, né? Alguns vídeos na época que eu montei para colocar no meu blog, na época que eu não tinha, na época no YouTube, que na verdade, esse meu canal aqui do YouTube, ele tem uns 10 anos, na verdade, né? Então, quando eu comecei a fazer o blog, eu procurava alguns vídeos, algumas músicas e não tinha. Então, eu montei alguns vídeos nessa época aí, né? Alguns vídeos com músicas da Clara Nunes que não tinha no YouTube, do Almir Neto, né? Aquela música Madureira Chorou, né? Algumas outras coisas, Orlando Silva, tem algumas coisas, são bem visualizados, inclusive, esses vídeos aqui no meu canal, né? Então, dá uma maratonada aí, fora esses vídeos que eu faço aí, falando das coisas aqui do Japão, falando das coisas aí, dando umas dicas aí, né, sobre coisas médicas, dando algumas dicas sobre comunidade brasileira aqui no Japão, né? Então, o canal é bem variado. Então, gostando aí, dá uma maratonada, se inscreve aí no canal, né? Dá um like aí no vídeo. Então, vamos para o tema agora, né? Vamos falar novamente, Japão entra novamente em estado de emergência, né? Algumas pessoas de fora do Japão questionam, né? Como é que é essa situação no Japão aí, né? Tá na emergência, não tá na emergência? Tem blackout, tem lockdown, não tem lockdown? Como é que funciona isso? Na verdade, no Japão é um problema sério que pela Constituição japonesa o governo não pode interferir no direito de ir e vir das pessoas. Então, esse negócio de lockdown aqui, total aqui no Japão, não existe. O governo só põe algumas restrições em questão de funcionamento de alguns estabelecimentos. Por exemplo, nós voltamos aí ao estado de emergência novamente, né? E, aliás, eu gostaria de dizer isso, que para mim, minha opinião, isso está sendo um tiro no pé que o governo japonês está dando. Por quê? É o terceiro estado de emergência, acho que a gente está entrando, né? Então, é assim, eles tiram o estado de emergência, né? Os números, a gente está em estado de emergência, os números vão caindo, né? Das contaminações, internações, vai caindo, né? Aí eles suspendem o estado de emergência. Suspende o estado de emergência e os números começam a subir de novo. Aí eles põem o estado de emergência, aí os números começam a cair de novo. Aí abre de novo. Então, o que acontece, né? Nós já estamos há mais de um ano, né, nessa situação. E o povo tá de saco cheio. Então, a gente tá vendo assim, nesse terceiro estado de emergência, que não tá mudando praticamente nada, né? Até o estado de emergência anterior, a movimentação dentro dos trens estava um pouco melhor, né? Não digo que estava resolvido, né? Muita gente continua usando os trens, tudo, mas tinha diminuído, né? Só que depois, quando eles tiraram o segundo estado de emergência, voltou a subir as pessoas utilizando os trens, os transportes públicos, e voltaram a decretar esse último estado de emergência, e a gente não está vendo mudar. Ou seja, as pessoas já não estão ligando mais, né? Na minha opinião, era preferível o Japão não ter suspendido o estado de emergência, né? Mesmo que tivesse caído os números, mas permanecesse um pouco mais, porque na verdade a gente tem agora, essa semana começa o chamado Golden Week. Para quem não mora no Japão, não sabe o que é isso, é uma semana praticamente de feriados que tem aqui no Japão. Então, normalmente, no estado normal, todo mundo viajava nessa época, né? E agora, o estado de emergência, recomendação, que é tal negócio, você não pode impedir o pessoal de ir e vir, né? Então, o governo recomenda
né? Que as pessoas não saiam das suas cidades, não saiam dos seus estados, né? Evitem ao máximo ir de um estado para outro, né? Só que é o teu negócio, né? Aqui não tem multa, não tem proibição, não dá cadeia, não dá nada disso, né? Então, muita gente, depois de um mês, um ano e meio, e com tanto vai e volta de estado de emergência, a pessoa já não tá nem aí, né? E, infelizmente, inclusive na nossa comunidade brasileira, a gente sabe, né? Tem gente programando viagem, tem gente programando churrasco, né? Ou seja, aglomerações, né? Aglomerações. Muita gente está aproveitando os preços baixos das passagens aéreas para ir para o Brasil, né? E a gente sabe a situação que está no Brasil, não é fácil. Aí o pessoal vai para lá, o pessoal abusa, né? Aí se consegue voltar para cá, aí corre aquele risco, né? De trazer essas variantes lá do Brasil para cá, né? É um problema sério, né, gente? E apesar de todas as recomendações do governo, pessoas, japoneses, né, que têm nacionalidade japonesa, muitos brasileiros aqui têm a nacionalidade japonesa, né? Tem passaporte japonês e passaporte brasileiro, né? Então eles usam o passaporte japonês para entrar aqui de volta. E muita gente que tem visto permanente e residência fixa aqui. Então, essas pessoas também podem voltar, né? Mas é um problema sério, né? Porque apesar de todos os cuidados, isso não garante que a pessoa não vá trazer alguma coisa para cá, né? E o medo maior agora realmente são as novas cepas, né? Principalmente as que estão aparecendo no Brasil e agora também as que estão aparecendo na Índia, né? Outro problema grande, outra coisa muito discutível aqui é que o japonês, o governo japonês agora nesse terceiro estado de emergência, eles recomendaram que alguns locais como lojas de departamentos não abram e locais como bares, restaurantes podem até funcionar até 8 horas da noite, mas não podem servir bebida alcoólica, nem durante o dia, nem à noite, nem nada, né? Por que isso, né? Porque a gente sabe que as pessoas, principalmente japoneses, têm muito costume de beber, até ficar bêbado mesmo. E aí o pessoal começa a falar mais alto, a dar risada, uma coisa e outra. E a gente sabe que isso de falar alto, de começar a rir, né? O vírus é aeróbico, né? Então você pode, as pessoas às vezes não imaginam, mas a gente só de falar normalmente, a gente solta algumas partículas, algumas gotículas, né, de saliva, apesar de não parecer, mas solta. E estando com o vírus, a gente contamina o ar, a proximidade, a gente pode contaminar as pessoas mais próximas, principalmente se não usa máscara. E quem vai beber não tá com máscara, vai tirar máscara, né? Quem vai comer vai tirar máscara, né? Então, por isso que restaurantes, bares, né? As pessoas vão lá comer, vão beber, elas vão tirar máscara, né? Então, quando acontece isso, a contaminação é mais fácil. E agora, nessa época também no Japão, tem um outro problema, o pessoal, né? O pessoal agora não pode beber mais nesses locais, então o pessoal tá fazendo? O pessoal tá comprando bebida, indo beber nos bares, aliás, nos parques, né? Ao ar livre. Ah, não, tá no ao ar livre. Tá ao ar livre, mas o efeito é o mesmo, porque se tiver gente, você não vai beber sozinho normalmente, né? Você vai juntar agora feriado, o pessoal vai fazer um churrasquinho, vamos lá no parque. Então tem o pessoal ali, vai ter um monte de gente junto, conversando, né? Conversando um com o outro, né? E como é que vai comer churrasco com máscara? Como é que vai beber com máscara? Vai tirar, vai estar sem máscara. E essa época do ano venta muito no Japão. Então, além de você contaminar a pessoa que você está conversando, você pode contaminar outras pessoas em volta, mesmo que não estejam falando com você,
né? Isso realmente tá sendo questão de, já foi falado, assim, por estudos aqui no Japão, né? Que eles estão muito preocupados porque isso pode acontecer, né? Então, é uma coisa, né? Você evita que esses locais abram, mas isso não garante que vai resolver o problema, né? É a mesma coisa, por que que à noite, não pode se reunir à noite, né? Não pode ir em tal lugar à noite. Como eu falo às vezes, certos locais, tudo, tipo izakaya, né? Que é os locais que o pessoal vai para beber mesmo, eu até entendo, porque normalmente o pessoal se reúne mais número de pessoas, o pessoal fica bêbado, fala alto e tal. Mas, por exemplo, locais que apresentam música ao vivo, como eu fiz, a gente acabou programando em janeiro, comecinho de janeiro, a gente programou uma apresentação agora, né? Em abril, a gente fez no domingo, né? Porque a gente pensou que nessa altura já estaria melhor a situação, né? Só que foi decretado um novo estado de emergência justamente no domingo, mas a gente não cancelou o evento, né? Iria poucas pessoas mesmo, a gente sabia que ia pouca gente, era de dia. Mas assim, por exemplo, o local é um piano bar, mas assim, cada lugar ele é separado, tem a proteção acrílica. O dono do local mandou fazer as proteções acrílicas para cada lugar. Cada lugar da pessoa sentar tem um pote de álcool gel, né? Então, e normalmente as pessoas, quando vão assistir um show de música, o japonês não fala, não é que nem o brasileiro que sai cantando no jornal. O japonês senta e ele escuta, ele aprecia o show, ele não fala absolutamente nada, né? Ele quer ouvir a música, ele quer sentir a apresentação, ele quer ver e ouvir. Então ele fica caladinho no lugar dele. Então esses tipos de lugares eu não vejo por que fechar, né? Porque tem muito menos risco de contaminação do que outros locais, né? E na verdade esses locais estão fechando e está sendo problemático, né? Tanto para os donos dos locais como para os músicos, tudo. Mas tudo bem, vamos fazer um pouco de, como a gente fala aqui no Japão, né, de gaman, né, vamos fazer um pouco de esforço, vamos segurar as pontas. Tudo bem, estamos segurando as pontas, né, mas há certas restrições que é meio complicado. O Japão já está estudando, já se cogitou, né, mas mudanças aqui no Japão é muito difícil, demora muito para acontecer. Mas com todo esse problema já se cogitou mudar a Constituição japonesa por causa desse problema, né, de o governo não poder proibir essa coisa do ir e vir. Porque isso já causou desde o começo da pandemia no Japão. O vírus entrou no Japão por causa disso. Por quê? Porque quando estourou lá o vírus lá em Wuhan, né, na China, muitos japoneses trabalhavam naquela região, né? E foi solicitado que eles voltassem para o Japão. Quando eles voltaram para o Japão, o governo pediu, né, por favor, fica em quarentena, tal, né, não vá para casa, fica no hotel em quarentena, tal. Muitos recusaram. Muitos falaram assim, não tô com febre, não tô com sintoma nenhum, eu vou para casa. Se recusaram. E o governo japonês não pode impedir, né? Esse foi o grande problema desde o começo. Outro grande problema foi o governo japonês, no caso do Diamond Princess, que era o cruzeiro que teve uma contaminação lá, eles fecharem todos os passageiros dentro daquele navio. Eles deviam ter desembarcado aqueles passageiros, deviam ter colocado eles em um hotel adequado, isolado, né? Porque, na verdade, a contaminação se espalhou porque eles ficaram trancados dentro daquele navio, né? E com circulação do ar-condicionado, quer dizer, o ar corria de uma cabine para outra, o mesmo ar, e não resolvia muito, né? Não resolvia nada. E foi só contaminando, até virar a situação que virou aquele navio.
né? Foram certas, desde o começo, foram certas coisas que o Japão fez de forma errada, né? Fez de forma errada e que causou muitos problemas posteriores. Mas a gente até entende que no começo ninguém conhecia muito bem esse vírus. É a mesma coisa, eu acho que se o Brasil tivesse na época do carnaval, tudo bem, não quer cancelar o carnaval, mas já devia estar a postos ali no aeroporto, o governo já deveria ter pensado, né, em se preocupar na entrada dos estrangeiros, como controlar, como verificar se ninguém trazia o vírus, essas coisas, porque é possível fazer isso assim, com organização, né? Então a gente está nesse impasse aqui. O Japão, a vacinação está muito lento. Para se ter uma ideia, eu perguntei hoje para o pessoal da clínica onde eu faço hemodiálise se o pessoal tinha se vacinado. Já o pessoal da clínica, o staff da clínica, os enfermeiros, o médico, eles não receberam vacina ainda. Porque ainda tem, mesmo que eles abriram assim a vacinação dos idosos, né? A vacinação dos idosos está em muito câmera lenta. Mas eles abriram mesmo sem terminar de vacinar o pessoal da saúde. Porque, na verdade, são milhões, né? Cada grupo são milhões aqui no Japão. Então, o pessoal da saúde mesmo tem alguns milhões ainda para ser vacinados. Então, o que acontece? Bom, também porque o Japão não tem estoque de vacinas. E nesse ponto, eles estão sendo cuidadosos porque eles têm que avaliar que a pessoa que for tomar vacina agora, que está tomando a vacina agora, daqui a 15 dias tem que estar tomando a segunda dose. Então, eles têm que ter garantia de ter essas doses, para não acontecer o que está acontecendo no Brasil agora. O pessoal não tem controle, né? Tem gente que tá precisando tomar a segunda dose e não tem vacina. Estão atrás de vacina desesperadamente, mas não tem vacina disponível para eles. Então, o Japão está tomando cuidado também para não acontecer isso aqui, né? A pessoa está tomando a vacina agora, eles têm que garantir a segunda dose. Eles têm que garantir a segunda dose de qualquer jeito, né? Nisso o Japão é bem organizado. Eles estão atrasados, compraram as vacinas tarde. Para tirar esse atraso vai ser complicado, porque se vocês não sabem, alguns problemas que existem no Brasil são muito difíceis de acontecer no Japão. Por quê? Aqui no Japão, quando você vai dar um determinado medicamento, né? Principalmente no caso dessa vacina, né? Que é muito importante, é um medicamento muito importante, um medicamento ainda que novo, uma coisa e outra. Então, o que acontece? A pessoa que vai passar a vacina está estocado. A pessoa que vai tirar do estoque, ela tem que assinar o papel. Tirou, né? Ela vai passar para outra pessoa. A pessoa que recebeu, ela vai ter que assinar que recebeu, né? Ela vai assinar que recebeu. Aí, deixa eu baixar aqui que meu PC tá dando barulho aqui. Ela vai ter que assinar que recebeu. Aí, não sei se essa pessoa que recebeu é a mesma que vai aplicar, né? Mas a pessoa que vai aplicar, ela tem que assinar que ela vai aplicar, né? E essa pessoa que vai aplicar, ela provavelmente tem uma outra conferindo se ela tá pegando a quantidade certa, se ela tá aplicando certo, né? Tem tudo isso. E todo esse pessoal tem que assinar. É bem burocrático aqui no Japão, mas também é para evitar erros. É para evitar erros. É para evitar o que está acontecendo no Brasil agora. Ah, porque a pessoa fingiu que injetou e não injetou. Ah, a pessoa pegou aquela, porque já aconteceu o caso, né? Pegou aconteceu de crianças que iam tomar vacina de gripe e estão tomando vacina de corona, porque pegaram errado, né? Aí, a pessoa que tomou a da Pfizer, chegou na segunda dose e está tomando a AstraZeneca ou está tomando a outra lá da China. Isso não pode acontecer, né? Então, aqui no Japão é muito... Não é que é impossível, nada é impossível, mas é muito difícil de acontecer por causa da burocracia deles, né?
Então, além do Japão, se eles estão falando que vai receber uma carga grande de vacinas que vão colocar em dia, além disso, eles têm que ter um pessoal suficiente para aplicar essas vacinas, né? É meio complicado. Aqui no Japão é bem complicado, porque o trabalho do japonês é bem metódico, é extremamente metódico, né? Então, tem algumas coisas que eles não saem. Eles não têm aquela coisa de se vira nos 30 quando acontece algum problema. Eles têm que seguir aquela metodologia. Eles são instruídos dessa forma. Eles têm que seguir aquela metodologia e não pode sair daquilo, né? Então, é meio complicado, é meio complicado. Então, se o Japão quer colocar as vacinações em dia, além de conseguir receber o estoque de vacinas, eles também têm que estar com pessoal suficiente para efetuar a vacinação com rapidez. Vai ter que precisar de muita gente para fazer essas aplicações de vacina. Então, tudo isso é muito complicado, mas a gente tem que pensar que, apesar de tudo, apesar da situação do Japão, a gente sabe que não está tão boa assim, né? A gente está com um número um pouco elevado, né? Para a realidade japonesa, ultimamente a gente está com números bem elevados de contaminação. E apesar de a gente, assim, não tem alarde aqui no Japão, né? Não existe alarde. Então a gente não sabe direito como está funcionando internamente os hospitais, né? A gente sabe que os hospitais já estão se sobrecarregando, mas não tem alarde, né? O pessoal não fala muito. A gente sabe que a situação de Osaka está pior, né? Os índices de contaminação de Osaka são os mais altos, diários, né? Diários. O serviço hospitalar de Osaka a gente sabe que também está sobrecarregado. Mas Tóquio não foge muito disso, porque são regiões que realmente acontece aquilo de... São regiões que o pessoal usa mais transporte público para ir trabalhar, uma coisa e outra, né? São centros maiores, o pessoal usa direto trens, usa direto metrôs, né? Então é bem complicado, né? Fora isso, né, a gente está com alguns números, por exemplo, na região de Aichi, que teve um cluster, como aconteceu a mesma coisa da Coreia, né? Teve um cluster agora, algum tempo atrás, logo depois da Páscoa, que foi justamente por causa de um evento de Páscoa, aconteceu um cluster na igreja, né, que eu já comentei no outro vídeo. E dessa igreja, na verdade, porque as pessoas que vão nesses eventos em igrejas, normalmente não são só daquela cidade, às vezes são de cidades vizinhas. E parece que teve algumas fábricas também que apresentaram cluster justamente porque tinha pessoas que frequentaram esse evento da igreja e trabalharam, né? Parece que teve uma história lá também de uma pessoa que foi pedido para ela ficar em casa, porque ela deu positivo para corona e ela não tinha sintomas, e ela não respeitou a quarentena e ela foi trabalhar. Então, ela contaminou a fábrica, né? E por essas e outras é que dá muito problema, né? É incrível como as pessoas não têm responsabilidade. As pessoas não têm responsabilidade, as pessoas não têm consciência, né? Que a pessoa fala assim, eu não tô sentindo nada, né? Só que ela pode ser responsável de uma morte de uma outra pessoa, né? Que vai entrar em contato com ela. E ela tem que ter consciência disso, né? Uma outra pessoa que pode ser na casa dela, pode ser no trabalho dela, pode ser no transporte que ela pega, né? É bem complicado, gente. E tudo isso é muito complicado. Outra preocupação minha que eu comentei com essa história também de bebê, né? Não pode ir para bar, muita gente vai comprar bebida para tomar nos parques, ou muita gente vai beber em casa. Eu também tenho um pouco de medo disso, porque é uma possibilidade. A gente sabe que com a pandemia, com a quarentena,
a violência doméstica cresceu bastante, né? Seja com crianças, seja com feminicídios, seja também com idosos, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Os números subiram muito, muito, bastante. E além disso também casos que precisam de consultas psicológicas também com a quarentena, com a pandemia, subiram muito casos de depressão. Então você imagina o que isso de ficar bebendo dentro de casa pode acarretar, né? É um problema sério, né? É um problema muito sério e que as pessoas têm que pensar. É claro, né? Não vamos chegar ao ponto de fazer uma lei seca e cortar as bebidas. Não, não é isso, né? Mas é complicado você controlar tudo isso, né? A gente que trabalha que faz trabalho voluntário, que trabalha dando suporte aí para a comunidade, a gente sabe como os casos de disfunção familiar são complicados, né? São muito complicados, né? E fora de disfunção familiar, tem as pessoas também que se entregam, né? Pessoas que têm depressão, pessoas que têm instabilidade emocional, ela pode se entregar à bebida de uma forma que não tem retorno depois, né? É muito complicado. Então, tudo isso é preocupante, gente. É muito preocupante, né? É muito complicado. E as pessoas, às vezes, não têm ideia do que a pandemia pode causar. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo assim... tem gente que são 880, ou não liga para nada, ou fica bitolado, né? As pessoas às vezes falam, pô, mas fulano não saiu de casa e contraiu o vírus, não sabe como, tal. Veja bem, pessoas que têm pavor, que ficam dentro de casa e ficam toda hora pensando, ai, eu morro de medo de ficar doente, ai, eu morro de medo desse vírus, não sei o que, entra em, tipo, crise de pânico, né? Mesmo estando dentro de casa, não desliga a mente disso. Isso também faz mal para o corpo. Isso, na verdade, te deixa com o sistema imunológico mais vulnerável, né? O seu psicológico também afeta o funcionamento do seu corpo, principalmente do seu sistema imunológico, né? Você estando com o emocional desequilibrado, o seu sistema imunológico está desequilibrado. Então, você é muito mais propenso a pegar o vírus. Então, tá em casa. Se você tá com a família, tenta fazer um lazer, né? Vamos fazer um café, vamos fazer um bolo, todo mundo junto, vamos fazer um jogo, vamos em casa mesmo, vamos cantar todo mundo junto, vamos fazer um karaokê, sabe? Vamos assistir um bom filme, vamos assistir um bom documentário. Tem tantas formas de você fazer lazer, sabe? De você se divertir, às vezes até sozinha. Eu fico a maior parte do tempo sozinha em casa. Mas eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas. Porque eu estou sempre ocupada, minha mente está sempre ocupada, né? Eu tô lá escrevendo meu blog, eu tô fazendo vídeo aqui para vocês, eu tô preparando o roteiro do podcast, sabe? Eu tô estudando alguma música nova. Às vezes eu tô assistindo documentário, assistindo um bom filme, né? Não que eu tenha muito tempo para fazer isso, mas quando eu tenho, eu faço. Quando eu tô com a cabeça cansada, eu paro e falo assim, não, eu quero 1 hora, 2 horas para mim. Vou preparar um café, vou sentar na frente do computador, vou procurar um documentário para mim assistir, vou procurar um filme para mim assistir, né? Vou responder mensagem lá no Facebook, vou dar um pouco de risada, sabe? Vou assistir um programa divertido, tem muitos, sabe?
Você roda aí pelo YouTube mesmo, você acha muita coisa divertida, né? Muita coisa séria, mas também muita coisa divertida. Então você tem que balancear isso. Você tem que aprender a balancear. Mas eu faço game também, né? Eu tenho um joguinho aqui no meu iPad, que eu tô sempre jogando, que eu gosto de jogar. Tem a minha fazendinha, que eu crio os meus bichinhos aqui, eu colho minhas plantações aqui, né? Aí, fora os afazeres de casa também, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que cuidar das plantas lá fora, porque eu não sou muito de cuidar de planta, gente, mas eu tenho algumas coisas que meu pai deixou, né, que ele cuidava e que eu não é porque eu não sou muito de mexer na terra que eu vou deixar morrer, não. Vou regar, vou cuidar dentro do possível, né? Então, eu não tenho tempo para ficar triste, eu não tenho tempo para ficar apavorada, né? Então, eu não tenho tempo para entregar depressão. Eu acho que isso é coisas que você se deixa levar se você não ocupa a sua mente, né? Como é que dizia aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, né? Eu não lembro mais como era o ditado. Mas é verdade, é verdade, verdade. Então, meu recado hoje é esse, gente. Vamos se cuidar, né? A situação no Japão é complicada, mas a gente tem que levar numa boa, sabe? A gente não pode se estressar, a gente tem que ter consciência. Eu vou pedir para o pessoal, nesse feriado, por favor, fica na sua casa, sabe? Fica na sua casa, fica com a sua família, tá? Eu sei, eu sinto falta de ver meus amigos, de reunir com os meus amigos, sinto muita falta, sabe? Mas a gente tem que ter consciência, né? A gente sabe que teve gente que pegou corona em festinha de aniversário, sabe? Teve gente que foi encontrar os amigos, vamos tomar um café todo mundo junto em casa, tal, reúne lá 7, 8 pessoas até, né? Não dá, gente, não dá, né? Eu de vez em quando eu recebo pessoas na minha casa, mas assim, uma vez por mês, né? E as pessoas vêm assim, uma pessoa vem me visitar. Já entra, já lava a mão, já passa álcool, tá de máscara, sabe? O pessoal entra, mas com aquele cuidado mesmo, porque o pessoal sabe que eu sou do grupo de risco, então o pessoal tem muito cuidado comigo, né? Eu sinto falta de dar beijinho, de dar abraço nos meus amigos, mas a gente evita. A gente sabe que, né, na situação atual não pode, né? Tenho amigos que moram perto que já faz mais de um ano que a gente não se vê, né? Que não moram muito longe, que daria para encontrar e a gente não se encontra, né? Justamente porque é problema, é problema. Então a gente tenta evitar o máximo possível. Vocês vejam eu além de ter que me cuidar por ser uma pessoa de risco, eu tenho que me cuidar também porque eu faço hemodiálise 3 vezes por semana e eu não posso levar, por exemplo, um vírus para dentro da clínica, né? Que tem outros pacientes de hemodiálise com mais idade do que eu, né? E que é muito arriscado, é muito problemático. Eu tenho que evitar ao máximo. Apesar de todos os cuidados que a gente toma, eu não posso levar um vírus para dentro daquele ambiente, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, não só por mim, mas também por causa das outras pessoas, né? Então, eu peço para vocês aí, não viajem, né? Não viajem. Tem muita gente aí falando, vou para Okinawa. Gente, Okinawa, eles estão com um problema sério do corona, porque proporcionalmente à população, eles estão com uma taxa alta de contaminação lá. Por quê? Porque as pessoas levam o vírus para lá. O pessoal sai daqui de Tóquio, sai lá de Nagoya, sai de Hamamatsu, vai para lá para passear e leva o vírus para lá e infecta o pessoal lá, né? Então, respeito ao próximo, principalmente, né? Eu sei que faz mais de um ano que a gente está nessa situação, mas um pouquinho mais de paciência, gente. A vacinação tá aí, tá todo mundo se vacinando, né? Tá todo mundo se
preparando para poder, sabe, voltar à vida normal. Para isso a gente tem, o mundo inteiro tem que estar, primeiro, o mundo inteiro tem que estar vacinado, né? Segundo, ainda vai demorar mais alguns meses, mesmo depois da vacinação, para a gente estar garantido, né? Usa máscara, não custa nada. Eu vou dizer para vocês uma coisa, sabe? O pessoal fala incomoda. Incomoda, eu sei que incomoda, né? Eu sei que incomoda. Você imagina, eu faço hemodiálise 4 horas ali, deitada na cama com máscara. Não posso tirar a máscara deitada. É horrível. Nossa, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Quando eu tô no hospital também tem que usar, né? Muitas vezes tive que internar e tive que usar máscara dentro do hospital. Mas assim, a minha mãe, quando faleceu, minha mãe teve um problema pulmonar e ela foi entubada, né? O último dia dela, ela passou o tempo todo entubada. E a gente via na feição dela, né? A gente nem sabia se ela estava ouvindo, se não estava ouvindo, mas a gente via que ela estava sofrendo pra caramba, né? Então, é horrível você tá com aquele tubo lá enfiado na boca. É horrível, né? Já usei máscara de oxigênio, já usei. Não aquele de enfiar o tubo para dentro, mas é ruim, sabe? Você imagina o que é tentar respirar e não conseguir. É a pior coisa que existe, gente. É a pior coisa que existe. Então, é muito melhor você usar uma máscara simples no seu dia a dia, sabe? Do que ter que enfrentar uma internação e usar esse tipo de coisa, esse tipo de equipamento, esse tipo de máquina. Vocês não têm ideia como é que é, né? Então eu peço para vocês, né? Se cuidem e, acima de tudo, tenha respeito pelo próximo, né? Você tem que pensar não apenas em você, mas em todos os outros que estão à sua volta, né? Você é responsável não apenas pela sua vida, você é responsável pela vida dos outros. Então, é isso aí, gente. Não vou me alongar mais, não, né? Depois eu espero poder voltar com um assunto um pouco mais leve, né? Sair aquelas semanas atrás aí que eu tava só postando flores, tudo bonito, né? Para entrar assim num papo um pouco mais pesado, mas eu acho que é necessário. Acho que as pessoas não estão caindo na real, sabe? Do que é essa doença, do que é esse vírus, que não é um vírus comum como outro de gripe, é um vírus bem diferente. A gente tá vendo aí, nunca vimos um vírus que se transforma tão rápido quanto esse, né? O vírus da gripe, normalmente, ele sofre mutações, mas esse vírus aí, ele tá sofrendo mutações rápido demais. E quanto mais ele se alastra, mais ele muda. Então, tenha consciência disso, gente. Tenha consciência disso, tá? É só o que eu peço para vocês, tá? Um beijo grande. Assim que puder, eu posto outro vídeo com outro assunto. Tô tentando bolar umas coisas assim meio diferentes aí para colocar para vocês, mas é que eu faço tudo sozinha, então às vezes é meio complicado, né? Mas tudo bem, a gente chega lá, tá? E eu postei um vídeo uma música só, né? Que eu cantei no domingo, né? Porque também não ia postar o show inteiro, né? Também não tem graça, né? Então, coloquei só uma musiquinha, espero que vocês apreciem. Coloquei outra música, né, que a menina que cantou também comigo, ela cantou Samba de Orly, né, e ela é japonesa. Então, gostaria muito que vocês ouvissem, né. Tá aí, os vídeos estão aqui no canal. Então, dá uma checadinha lá, tá? Beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.